no ar mais um Coletiva. E hoje vamos falar sobre os protestos no Brasil. Em junho de 2013, governadores e prefeitos anunciaram um aumento no valor das passagens do transporte público. Isso acabou gerando uma revolta muito grande por parte da população e foi o estopim para o início da série de grandes atos que marcaram as principais capitais do Brasil. O aumento das passagens foi revogado, porém nem todas as demais reivindicações foram atendidas e os protestos continuaram. Muitas manifestações foram marcadas pela violenta repressão policial e atos de vandalismo. Para comentar os protestos ocorridos no Brasil, estou aqui com o coronel de Polícia Militar Álvaro Cunha e também com os alunos da Universidade São Judas Tadeu, Rafael Tavares, Leandro Caproni, Lucas Medina, Cláudio Carmelotto, Rafael Tinel e Paulo Esteves. Mas antes de começar a nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem sobre a violência nas manifestações populares pelo país. Após o aumento da tarifa do transporte público em muitas cidades do país, o Brasil presenciou, depois de muitos anos, uma revolta da população. Indignado, o povo foi às ruas protestar, exigindo a diminuição do preço que iria pagar. E todos viram do que o brasileiro era capaz de fazer. Dias depois, a população passava a protestar também por outros motivos, como corrupção e melhorias dos serviços públicos. Eu fui no dia que ocorreu a depredação da Prefeitura de São Paulo. A polícia apenas chegou, vamos reprimir e acabou. De repente encontraram pessoas dispostas a enfrentar a polícia, inclusive de uma maneira muito inteligente, que é não enfrentando. Eu não vim fazer nada, estou desarmado. Com isso, você coloca uma câmera em cima de alguém com as mãos levantadas, dizendo eu não estou atacando, estou sendo atacado, você desmoraliza o atacante. Esse atacante é um covarde. Pronto, a polícia perdeu ali, o Estado, na verdade, perdeu o controle da situação. Durante os protestos, ocorreram depredação de bancos, estações de metrô e ônibus. Mas ficou uma dúvida no ar: a culpa era realmente dos manifestantes? Não acho que foram os manifestantes, foram pessoas que foram lá, não para manifestar, foram pessoas que foram para atrapalhar o movimento mesmo. Álvaro, qual a importância desse tipo de movimento popular numa república democrática igual ao Brasil? Na realidade, todas as manifestações, até por proteção constitucional da nossa Carta Magna, é um direito legítimo, né? Nós temos que nos manifestar de acordo das nossas não concordâncias de repente, um ato administrativo praticado pelo governo que venha nos satisfazer. Então, a manifestação é um ato legal, né? Mas o que não é admissível é que, diante dessa manifestação, acabe invadindo o direito de outros, o direito de propriedade, o direito de ir e vir, né? A parte de violência contra a integridade física de outras pessoas. Nós vimos durante as manifestações que algumas deram resultado, conseguiu a revogação do aumento da passagem, algumas não deram tão certo. Mas é possível ver algum tipo de manobra política aí dentro ou é só uma conquista do povo? Existe o aproveitamento de alguns políticos em decorrência da manifestação que foi pura, né? Foi cristalina, o povo já não estava aguentando mais. Com relação a algumas atitudes que estavam sendo tomadas, que nós acabamos sofrendo na pele, né? Mas claro que houve, de uma certa forma, um aproveitamento dessa situação, dessa movimentação, para tirar os seus proveitos políticos. Assim, falando em política, a gente viu muitos manifestantes que não queriam a presença de partidos políticos nos protestos e acabaram até agredindo pessoas com as bandeiras de partido. Isso acaba sendo justo? Na realidade, quando se parte para uma violência, né, com uma manifestação pacífica, né, nós tivemos 2 exemplos de manifestações maravilhosas. Nós conseguimos, através de manifestações limpas, puras, em paz, nós conseguimos a conquista do voto direto para o presidente da República com cara limpa. E o povo, né, também através de uma manifestação pacífica, cristalina, com a chamada cara pintada, o povo acabou tirando um presidente da República.
Então, nós já tivemos exemplos, dois exemplos maravilhosos, em que houve a participação, sim, da polícia. Me lembro que, inclusive, nesta época, eu era tenente e participei dessas manifestações como agente de segurança, exatamente para manter a ordem e que a manifestação corresse tranquilamente. Em dois momentos, principalmente na campanha das Diretas Já. Uma na Praça da Sé e outra no Vale do Anhangabaú. O direito de protestar é um direito do cidadão brasileiro, mas essa tentativa de inibir algumas pessoas de participar, ela é legal ou não? Em que sentido? Inibir em que sentido que você está querendo explanar? No sentido de tentar impedir que pessoas com bandeira de partido participem, agora que não querem mais mascarados. Igual no Rio de Janeiro, eles proibiram a presença de pessoas com máscaras nos protestos. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, a partir do momento que você tem que pretende fazer uma manifestação, ela não pode ser anônima. Você tem que estar ali mostrando a sua cara, mostrando o seu rosto, para que fique lista essa manifestação. Que você não tem nenhum tipo de intenção a não ser protestar diante daquilo que você acha que não está condizente, aquela reivindicação que você está pretendendo. Agora, a partir do momento que você entra numa manifestação, colocando máscaras, colocando camiseta no rosto, sinal que você está com algumas segundas outras intenções. Em relação à ação da polícia nas manifestações, eu queria entender mais ou menos como funciona. Assim, você é coronel, certo? Vocês recebem uma ordem do Estado para como que é? Para seguir a manifestação, não impedir que ela vá para tal lugar? A polícia militar ela recebe uma determinação para acompanhar a manifestação exatamente para que a ordem seja mantida, não é? E que o povo consiga fazer a sua manifestação de maneira pacífica e ordeira, né? A partir do momento que esses dois focos deixam de existir e começam a partir a depredação, o vandalismo, aí esse círculo acabou se quebrando. A manutenção da ordem deixa de existir e essa manifestação pacífica deixa de existir. Daí entra a participação da Polícia Militar, exatamente para poder retomar aquela intenção primeira, que é fazer a manifestação e que aquele protesto seja efetivamente o ponto principal daquele teatro, daquele evento. Outra questão que me veio agora foi a seguinte, você disse que a polícia ela tem a função de manter a paz ali na manifestação, mas eu reparei, de certa forma, que assim, no terceiro e no quarto ato, foram os dois primeiros que eu fui, a polícia estava e houve repressão e houve violência também da parte dos manifestantes. E no quinto ato, quando a polícia não estava, não teve violência alguma, assim, a não ser depois, no final, quando chegou na frente do palácio. Eu queria entender melhor isso, assim, porque a gente vê mais violência quando a polícia está na rua, aparentemente, assim, eu como manifestante. Exatamente. Aquilo que nós havíamos visto na primeira imagem, não é? Que é a intenção de enfrentamento com a polícia. Não é? Algumas pessoas participam dessas manifestações já com o propósito de querer provocar o enfrentamento, né? E mudar o foco exatamente da manifestação. E a polícia não vai lá para querer agredir ninguém, muito pelo contrário. A polícia está lá exatamente para preservar a ordem, para preservar a integridade física dos manifestantes, né? E para que aquele protesto efetivamente seja ouvido. Você citou os protestos mais antigos do Brasil, até que essa geração mais jovem que está indo para as ruas agora não viu, não acompanhou, era muito criança. Hoje em dia a gente está vendo muita violência por ambas as partes, tanto os manifestantes quanto a polícia. Você acha que hoje, com a situação que está esse nível de protesto no Brasil, toda hora um protesto novo, cada vez com mais violência, falta preparo para a polícia conseguir conter essa massa de gente revoltada? Não, eu não vou por esse aspecto. Essas manifestações que nós mencionamos, eu também era jovem. Era um jovem tenente, vibrando, recém-saído da academia, e estávamos ali ouvindo essas manifestações. O que a polícia ela vai se preparando de acordo com dos movimentos que ela tem pela frente. Naqueles dois exemplos primeiros, foi um movimento de massa que nunca até então havia existido, né? O que eu acredito é o seguinte, falta um preparo efetivo dos próprios manifestantes, para verificar o que eles efetivamente desejam.
não é? E os coordenadores das manifestações não permitirem que pessoas sejam filtradas nos movimentos exatamente para empanar o brilho do protesto, né? A polícia está preparada. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela procura, ela estuda os movimentos. Os policiais passam por treinamentos constantes, né? Exatamente para fazer esse acompanhamento e para que os manifestantes se sintam confiança no trabalho da polícia, para que eles possam fazer o seu manifesto tranquilos. Como os policiais estão acostumados a lidar com bandidos, criminosos, eles não estão acostumados a ver o cidadão comum nas manifestações, existe uma espécie de preconceito. Se eles são chamados, eles têm que ir com vigor e com força. Não, não existe nenhum tipo de preconceito com relação a esse ou aquele manifestante, né? A partir do momento que, aquilo que eu disse no início, que essa manifestação acaba saindo da sua rotina, saindo da sua normalidade, não é? Há necessidade da participação, da ação da polícia exatamente para conter essa turba. Então, a manifestação ela sai de um contexto pacífico e acaba partindo para um contexto de turba, de baderna, de bagunça. E aí, nesse contexto, não tem como, porque acaba as pessoas se misturando, tá certo? Aí não tem como a gente selecionar quem é o bonzinho, quem é o ruinzinho, quem está ali de passagem, né? Então, as pessoas, porque a partir do momento que são lançados os agentes não letais, né, que são o gás lacrimogêneo, ele acaba se expandindo no ar, né? E com certeza vai acabar afetando pessoas que estavam de passagem, né? Os atos isolados, com relação a esse fato que você mencionou, de eventual um policial militar que acaba saindo do grupo e atacando de forma violenta, ele não tenha dúvida, você não tenha dúvida que ele vai ser responsabilizado. Porque o comandante daquela tropa está observando aquela ação. Não existe ações isoladas dentro de contenção de manifestação, ou melhor, dentro de uma contenção de turba, dentro de um distúrbio civil. Não existe, né? As ações são todas previamente comandadas e o policial militar ou o agente de segurança pública que ali está, ele sabe exatamente a função e a missão que ele tem que executar. Se é o governador, que é a autoridade máxima, determina como vai ser a forma da PM lidar com a manifestação. Então, existe um certo caráter político nessa ação? Não existe nenhum caráter político. Na realidade, a Polícia Militar ela tem alguns modos, padrões operacionais para atuar em determinadas situações, inclusive da manifestação. Não independe da pessoa que está no governo, né? É a autoridade governador que está sendo respeitada. O que o governador muitas vezes faz, ele passa algumas orientações que vão acabar se encaixando dentro daqueles procedimentos operacionais que a Polícia Militar existe e tem. Bem, vamos agora para um rápido intervalo. O Coletiva volta já. Estamos de volta com o Coletiva. No programa de hoje, abrimos uma discussão sobre a violência nos protestos no Brasil, com o coronel da Polícia Militar, Álvaro Cunha. Eu gostaria de saber um pequeno detalhe sobre essa questão do preconceito e sobre os atos políticos que já foram ressaltados de caráter enviado pelo governador. Eu queria saber se mesmo com a entrevista que os policiais têm feito recentemente com os próprios manifestantes, perguntando nome, RG, documentos, a que grupo pertence, se mesmo assim o senhor ainda acredita que não há qualquer caráter de manifestação política ou preconceituosa, tanto pelo governo quanto pela Polícia Militar? Não, eu ainda continuo defendendo a tese que não existe nenhum tipo de preconceito. O fato de se solicitar o nome e a identificação, principalmente com a apresentação do documento, é exatamente para verificar se no meio dessa manifestação não existe exatamente ninguém infiltrado, ninguém
que tem algum tipo de antecedente criminal, que está exatamente para poder perturbar a ordem ou até mesmo para cometer pequenos delitos, como geralmente acontece. Então, ainda defendo essa tese de que não existe nenhum tipo de preconceito e na Polícia Militar, quando dá participação na preservação da ordem, nessa manifestação, ela vai exatamente com esse intuito. E para verificar e fazer as abordagens baseado naquilo que eu acabei de mencionar para você. Coronel, durante os protestos, eles acabaram abordando não só mais a questão do transporte público, mas várias outras reivindicações da população. Pois não. E uma delas era que a população pedia a desmilitarização da Polícia de São Paulo. O que é isso? Não, na realidade, a desmilitarização é tirar esse conceito militar da polícia. Mas essa desmilitarização, ela é hoje, dentro da Polícia Militar, ela está escalonada hierarquicamente dentro de um contexto militar. Existem outras polícias no Brasil, no mundo, aliás, que são militarizadas, né? A polícia da Espanha, embora ela tenha a característica de guarda civil, ela é uma polícia militarizada. Na França, a Gendarmerie é uma polícia militarizada, né? Nós temos aqui no Chile, os Carabineiros do Chile também é uma polícia militarizada. Não é o fato dela estar escalonada numa hierarquia militar que a atuação dela vai influenciar no agir do policiamento ostensivo, né? Essa desmilitarização não tem nada, não está implicando no modus operandi da polícia na linha de frente. Coronel, os países que você citou, eles têm no histórico grandes manifestações, como na França, que teve os movimentos, acho que na década de 60, no próprio Chile, com a ditadura militar, na Espanha também. Será uma mera coincidência essa militarização? Não, não. Se você prestar atenção, as manifestações havidas na Europa, principalmente, ela tem as mesmas características, ou tiveram as mesmas características das manifestações que estão acontecendo aqui no país. Ela começa de ordem pacífica, aí, de repente, começa a depredação, né? Na Inglaterra também aconteceu isso, né? E não é por isso, e a culpa, o que está dando a parecer que a culpa dessa virada das manifestações é da polícia, muito pelo contrário, né? Eu acredito que se nós prestarmos um pouquinho mais atenção, as nossas manifestações aqui no Brasil, elas se assemelham praticamente às manifestações que aconteceram na Europa. Eu vi vários furtos de carros, assim, o pessoal depredando. Como vocês, policiais, né, conseguem observar essas pessoas que estão lá? Essas pessoas que têm esse caráter negativo? Hoje nós aproveitamos da tecnologia. São Paulo, a cidade de São Paulo, ela está praticamente com vídeo monitoramento. Não só as que são administradas, o vídeo monitoramento que é administrado pela Polícia Militar, como o vídeo monitoramento que é administrado pela Guarda Civil Metropolitana, né? E, aliado a isso, tem a parte de monitoramento através do helicóptero, tudo isso usando da tecnologia. Muitas das vezes, existem pessoas da própria instituição policial infiltrada no meio dos manifestantes, exatamente para poder colher as informações e passar para o comando da operação, né? Todas essas manifestações elas foram filmadas através do circuito de vídeo monitoramento de São Paulo, né? Exatamente daí para poder identificar os vândalos, aqueles que não estavam ali para manifestar, para fazer o seu direito de protesto, mas estavam ali para fazer depredação, furtos, roubos, né? Exatamente para empanar o brilho daquele movimento. E uma outra coisa que a gente reparou também é que a maioria das manifestações não tinha uma liderança, né? Era um corpo sem cabeça. Então, deliberava-se, olha, vamos seguir por determinado caminho, que vai, de repente, no meio do caminho, virava todo o contexto. Não sabe se era dentro de um contexto proposital, exatamente para tirar o foco, por saberem que aquela manifestação estava sendo monitorada, né? E dali, a partir do momento que desviou o caminho, ela acaba virando uma turba, acabando virando um grupo de baderneiros, de vândalos, quebrando patrimônio,
agredindo pessoas, furtando e uma série de outros delitos que são praticados. Entre 12 e 17 de maio de 2012, estima-se, o ML, entre outros órgãos públicos, que morreu mais gente do que na ditadura militar. Eu gostaria de saber o que você pensa. Morreu mais gente de que sentido? Morreu quantitativamente mais pessoas do que na ditadura militar. Não, precisa ver qual é esse contexto que você está dizendo que morreu mais gente do que na ditadura. Primeiro que na ditadura nós não vivenciamos essa situação, né? Eu, naquela época, eu tinha 3 anos, 4 anos, né? Depois, um pouquinho mais para frente, pegamos o finalzinho, né? Que eu reputo que a Polícia Militar não é filha desse período que o povo denomina ditadura. Mas ela surgiu Não, nesse período, certo? A Polícia Militar ela vem muito antes desse período, né? A Polícia Militar nasceu em 1831, né? E a ditadura a chamada ditadura foi no período de 64 a 79, né? Nós não somos filhos dessa ditadura, né? O que nós estamos, a Polícia Militar do Estado de São Paulo ou as polícias militares, ela está tomando uma culpa que não é dela, né? Ela foi, na ocasião, ela foi um agente, continuou sendo agente de segurança pública. Ela nunca perdeu essa característica. A atuação da polícia, não só da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela surge mais pelo seu caráter ostensivo, né? Pelo fardamento, pela viatura, pela presença constante em determinada região, até por ser de maior número, né? Mas não existe esse contexto de periferia. Estou falando isso porque eu trabalhei muito tempo na área operacional, em linha de frente, em batalhões considerados elites na Polícia Militar, e nós íamos para a periferia exatamente para proteger aquelas pessoas trabalhadoras que, infelizmente, o marginal, o ladrão, aproveita dessa situação, aproveita do estado de insegurança dessas pessoas e para colocar o seu poder de mando, né? Mas, coronel, por exemplo, hoje a gente tem, sei lá, grandes organizações, tanto no meio estritamente político, quanto cultural, de música, etc., principalmente mais na parte da periferia, e sempre reclama muito essa questão do caráter preconceituoso da polícia, o seu caráter extremamente repressivo. Você não acha que, por ter tanta repercussão na própria sociedade, e não só na periferia, mas também nas universidades, se discute tanto essa questão da polícia, eu não acho que isso pode ser um reflexo, e por ser um reflexo não é uma coisa que acontece mesmo? A polícia, de uma certa forma, ela acaba recebendo o que os outros órgãos do poder público estão se omitindo. Então, tudo cai sobre a polícia. Saúde, se você quiser ser bem atendido, você tem que ser socorrido por uma viatura policial. Porque senão o médico pode correr o risco de sofrer um crime de omissão de socorro. A parturiente, quando vai estar prestes a dar luz, ela não liga para a ambulância, ela liga para a polícia, porque ela sabe que ela vai, né? Que ligou para o 90, ele vai. E tudo acaba girando em torno da polícia, né? Uma modalidade de policiamento começou exatamente na periferia, no Jardim Ângela, onde o índice de criminalidade no Jardim Ângela é fortíssimo. Morria mais gente de homicídio no Jardim Ângela do que na própria guerra do Vietnã. E uma modalidade de policiamento, denominado policiamento comunitário, começou exatamente no Jardim Ângela. E hoje os índices de criminalidade, principalmente de crime violento, que é o homicídio, ele caiu sensivelmente. Por sinal, o Estado de São Paulo, nos últimos anos, é o único estado da federação que o índice de homicídio é um dos mais baixos em todo o país, né? Embora possamos imaginar que a cada 10 homicídios em cada 100 mil habitantes, né? É um índice baixíssimo. E hoje a violência, como a gente está debatendo, ela tá mais sensacionalista, né? Hoje falar sobre violência, todos nós temos nosso ponto de violência, né? Basta que ele seja aguçado,
não é? E geralmente os crimes mais graves acontecem em ambiente fechado, que são os chamados crimes passionais, que acontecem as violências domésticas, tá certo? Mas eu acredito que não seja o foco do problema. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada pela participação de todos. E o Coletivo fica por aqui. Um abraço e até o próximo programa.